A Polícia Federal ouve hoje o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ex-assessor dele, Marcos André dos Santos Soeiro, no inquérito que apura as joias trazidas ilegalmente da Arábia Saudita. Destaque chegando agora com Natália Pazzi. O ex-ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, Bento Albuquerque, deve prestar depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira sobre o caso das joias enviadas pelo regime da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Além dele, também está previsto para esta terça o depoimento de Marcos André dos Santos Soeiro, ex-assessor de Bento. Entre as principais perguntas que deverão ser esclarecidas estão por que as joias não foram declaradas e quem trouxe o segundo pacote de joias. A defesa do ex-ministro já solicitou a íntegra do vídeo da inspeção na Receita Federal. O argumento é que a abordagem durou cerca de 2 horas e que a íntegra da conversa de Bento Albuquerque com autoridades da Receita demonstraria que ele realmente foi surpreendido. Ontem, a defesa de Jair Bolsonaro informou à Polícia Federal que vai entregar ao Tribunal de Contas da União o segundo pacote com as joias trazidas pela comitiva brasileira da Arábia Saudita. O conjunto, que não foi apreendido pela Polícia Federal, é composto por relógio, par de abotoaduras, anel, caneta e uma espécie de terço islâmico, avaliado em quase R$500 mil. As peças foram incluídas no acervo pessoal do ex-presidente antes de ele deixar o cargo. E o objetivo agora é de que esses itens fiquem sob a guarda do TCU até que o destino final seja definido. Na semana passada, o relator do caso no Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes, proibiu Bolsonaro de usar, alienar ou se desfazer dessas joias. O caso deve ser analisado amanhã pelo plenário do TCU. Jair Bolsonaro ainda se colocou à disposição para ser ouvido pela Polícia Federal. Só um esclarecimento, quando a gente fala que não foi apreendido pela Polícia Federal, pela Receita Federal, isso pode ser entendido como a Receita Federal conferiu e deu ok para a entrada dessa caixa no Brasil. Não, isso entrou muqueado, escondidinho, mocosado, na mala de alguém. Talvez, meu Deus do céu, na mala de um almirante, Bento Albuquerque. Não sabemos. Mas ele tinha conhecimento da existência dessa caixa, não a declarou e sustenta a versão de que, o que seria surpreendente para um almirante, ele não sabia o que tinha ali dentro, nem dessa nem da outra caixa. O que, de novo, seria assustador, né, saindo da boca de um almirante. O cara atravessa meio mundo levando 2 caixas em que ele não faz a menor ideia do que há dentro. Essa é a versão oficial do ex-ministro de Minas e Energia, mas essa caixa também entrou, ela vale muito menos, né, que a caixa feminina, mas ela já vale o suficiente para que não possa ser um presente para um chefe de Estado e sim para o Estado brasileiro. Não tinha nada que está fazendo nas mãos do ex-presidente. E novas informações apontam que o então chefe da Receita no governo Bolsonaro foi ao Palácio do Planalto antes e depois da devassa feita em dados sigilosos de desafetos do ex-presidente. Planilhas do sistema de entrada e saída, segundo o jornal Folha de São Paulo, mostram que Ricardo Pereira Feitosa esteve no prédio pela primeira vez no dia 9 de julho de 2019. Um dia depois, ele copiou dados fiscais do então Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, responsável pelas investigações do esquema de rachadinha que teria funcionado no gabinete de Flávio Bolsonaro quando o senador ainda era deputado estadual. E também do ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, e do empresário Paulo Marinho, que haviam, a essa altura, já rompido com o ex-presidente. No dia 16 de julho, já com a devassa concluída, Ricardo Feitosa voltou ao Palácio e teve como destino o Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Augusto Heleno. Ao jornal A Folha de São Paulo, o ex-ministro disse que nunca teve conhecimento de acessos ilegais na Receita Federal e que não se lembra das visitas feitas a ele pelo então chefe do fisco. O caso é investigado dentro da própria Receita e, se for comprovada alguma irregularidade, Ricardo Feitosa pode até ser demitido do serviço público. E a Controladoria Geral da União decide levantar o sigilo do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro, mas somente depois de concluir a investigação que apura se houve fraude na inclusão de dados. Destaque agora de Márcio Rocha. Em instantes a gente vai trazer essa informação diretamente de Brasília, porque você se lembra, né? Primeiro vazou a informação de que Jair Bolsonaro havia sim recebido
a dose da vacina. E na sequência veio o ministro da Saúde dizendo não, mas naquela época houve vazamento de dados ou inclusão de dados indevidos. Então agora tudo isso deve ser resolvido, né, Márcio Rocha? A Controladoria Geral da União vai retirar o sigilo do cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas as informações só serão encaminhadas ao Ministério da Saúde depois que as investigações sobre possíveis irregularidades forem concluídas. Em uma nota divulgada para a imprensa, a CGU confirmou que ainda investiga sobre uma eventual fraude feita no cartão de vacina do ex-presidente, já que existe a suspeita de que o sistema do Ministério foi invadido e dados falsos podem ter sido inseridos. Na decisão, a CGU afirmou que o status vacinal de Bolsonaro é de interesse público. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, volta a defender a redução na taxa básica de juros e diz que o Brasil tem gordura. Uma gordura, aliás, que o resto do mundo não tem, segundo ele. Declaração dada ontem em um evento dos jornais O Globo e Valor sobre a reforma tributária e os desafios econômicos do país. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano e a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central será realizada entre os dias 21 e 22 de março. Mas se você verificar o que está acontecendo, apesar do fato de que as medidas demagógicas do ano passado estão sendo revertidas, as projeções de inflação continuam bem comportadas no Brasil. E nós estamos num momento de turbulência internacional. Creio que assim, não há, hoje eu diria, pouco espaço para aumento da taxa de juros no mundo e diria que tem uma gordura no Brasil que permite a nós, tomando as providências que estão sendo tomadas e que vêm sendo reconhecidas pelo Banco Central nas atas que ele divulga, eu penso que nós temos aí um espaço que o mundo não tem. No mesmo evento, Haddad disse esperar que a reforma tributária seja aprovada até outubro. Mudou um pouco, né? Mudou. A expectativa era o primeiro semestre, né? Ou seja, até junho. Até outubro. É a nova previsão do ministro. Ainda nesse ano, no entanto, né? Que dizem que esse é o ano. Se não aprovar nesse ano, não aprova mais, né? Porque aí depois é ano eleitoral, é incrível, né? A gente mora num país em que metade do tempo, né, nos anos pares, a gente está sempre preocupado com eleição. E o Congresso também tem como objetivo primordial as eleições, meio que esquecendo do país. Então a gente tem um Congresso que, não satisfeito em funcionar pela metade nos dias da semana, também funciona pela metade nos anos do calendário. É impressionante. Segundo ele, o texto da reforma tributária não vai impactar o consumo e ninguém cogita a volta da CPMF. Ela será neutra do ponto de vista do propósito dela de arrecadação. Nós não pretendemos aumentar imposto sobre consumo, porque no Brasil ele já é muito alto. Na verdade, nós deveríamos planejar para o médio e longo prazo uma mudança da composição da cesta de tributos, que deveria recair mais sobre renda e menos sobre consumo, como é a tendência internacional. Não está no nosso horizonte nem CPMF, nem Simples, não está. Sobre a falência de 2 bancos nos Estados Unidos, incluindo o poderosíssimo Banco do Vale do Silício, Fernando Haddad sublinhou a importância da quebradeira para o sistema financeiro dos Estados Unidos, mas disse que, ao que tudo indica, o caso não deve respingar no Brasil, até porque é bem menor que o de 2008, quando houve a quebra do Lehman Brothers. Eu não sei se ele vai gerar uma crise sistêmica, aparentemente não. Eu não vi ninguém ainda tratar desse episódio como um Lehman Brothers, mas o fato é que é grave o que aconteceu. O Fed agiu no final de semana, o Roberto Campos deve estar voltando, né, do BIS para pilotar aqui o Banco Central. Você vê se a autoridade monetária no Brasil vai ter que tomar alguma providência em virtude dos efeitos sobre as economias periféricas. Note a maneira como Haddad se refere ao presidente do Banco Central, né? Com respeito, mantendo aí a liturgia e o respeito ao cargo de Roberto Campos Neto. Não exatamente, necessariamente, a pessoa de Roberto Campos, mas ao cargo de presidente do Banco Central. Haddad percebeu que as alfinetadas públicas e que a pressão pública sobre Campos Neto era mais contraproducente que producente.
está tentando trabalhar junto com o BC no sentido de promover alguma queda, né, o mais breve possível na taxa de juros. E ontem, quando falamos aqui sobre essa quebradeira aí do banco americano, de um banco só, na verdade, toda a ajuda do governo americano para tentar sustentar essa instituição, muita gente ficou com frio na barriga e imagino que a equipe do governo Lula também. Vocês lembram em 2008, né? O que rolou. E quando o presidente Lula disse, isso aí é só uma marolinha. Ficou marcado isso, né? Essa fala ficou marcada na história do então presidente Lula. Imagino que tudo que ele e a equipe econômica não queira, ele não queira nem a equipe, é isso, né? É um novo problema, uma nova instabilidade global no que se refere à economia. E apesar das medidas anunciadas pelos Estados Unidos, as ações de bancos caem em todo o mundo, justamente depois desse anúncio. O destaque agora é de Arthur Coelho. Apesar das garantias de Joe Biden de que o sistema financeiro está seguro após o colapso de 2 credores dos Estados Unidos, as ações de bancos na Ásia e na Europa caíram. Segundo a BBC, as quedas ocorreram depois que as autoridades se moveram para proteger os depósitos dos clientes quando o Silicon Valley Bank e o Signature Bank entraram em colapso. O presidente americano prometeu fazer o que for necessário para proteger o sistema bancário. Os americanos podem confiar que o sistema bancário é seguro. Os depósitos estarão lá quando vocês precisarem. Pequenos negócios em todo o país e que têm contas nesses bancos podem respirar tranquilos, sabendo que terão dinheiro para pagar os funcionários e as contas. E os trabalhadores podem respirar tranquilamente também. Por outro lado, os investidores temem que outros credores ainda possam ser atingidos pelas consequências. O pregão desta terça registra quedas acentuadas nos preços das ações em todo o mundo, com o índice do Japão caindo em mais de 7%. Nessa segunda, o espanhol Santander e o alemão Commerzbank viram as ações despencarem mais de 10%. A regulamentação das redes sociais é discutida em um seminário no Rio de Janeiro. É de lá que a gente tem informação agora com a Júlia Kallenbach. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirma que uma mudança precisa ser feita na forma jurídica de responsabilização de quem, segundo ele, é detentor das redes sociais para impedir a desinformação. A regulamentação das plataformas foi tema de discussão durante um evento de liberdade de expressão no Rio de Janeiro, onde o ministro recordou a época da campanha eleitoral no ano passado e como ela foi feita nas redes sociais. Nós temos que pegar esse modelo que o Tribunal Superior Eleitoral fez ano passado, o que nós, no Poder Judiciário, estamos aprendendo esses 3 anos e meio de investigação para poder contribuir com uma regulamentação que, ao mesmo tempo, eu repito, consagra a liberdade de expressão, mas com responsabilidade. Moraes afirmou ainda que o espaço já não é mais dominado apenas por empresas de tecnologia, mas também de informação e publicidade. Também presente no evento, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao mesmo tempo que defendeu a importância do controle de discursos de ódio na internet, criticou o que disse ser censura a parlamentares e jornalistas que tiveram contas bloqueadas. Lira afirmou que o acesso às redes pode ser um obstáculo ao pleno exercício da democracia e à liberdade de expressão. Prender um cidadão para silenciá-lo, mesmo aqueles cidadãos cuja função precípua é a manifestação de ideias e a comunicação, como jornalistas e parlamentares, podem ser calados com um mero clique. O presidente da Câmara disse ainda que liberdade de expressão, redes sociais e democracia sempre foram temas caros para o povo brasileiro e que a partir do momento que um deixou de existir, o outro foi prejudicado. Ainda ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o projeto para regulamentar as redes sociais será entregue na semana que vem ao presidente Lula. Segundo ele, o foco é o combate a crimes cometidos na internet, a proteção das liberdades e a garantia de que a internet não seja uma terra sem lei. Estamos tratando especificamente dessa situação das plataformas que são provedoras de conteúdo de terceiros. Então não há esse sentido de controle de conteúdo, a não ser quando tais conteúdos serem criminosos. Então, diante de crimes, aí não se trata de uma possibilidade, se trata de uma obrigatoriedade. O prefeito de Manaus se reúne hoje com Lula após o deslizamento causado pelas chuvas. Deslizamento que deixou 8 mortos. Tawane Costa tem os detalhes. Bom dia, Tawane.
Bom dia, Megali, Sheila, Carla, a todos que acompanham a programação. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, deve desembarcar na manhã de hoje para se reunir em Brasília com o presidente Lula para pedir apoio às vítimas dessa tragédia. Estamos pagando aluguel social para essas pessoas. Assinei o decreto de emergência que eu levo para Brasília com o presidente Lula, onde eu vou mostrar os problemas que nós temos na cidade de Manaus. Mais de 100 famílias ficaram desabrigadas após a tragédia do fim de semana. Elas perderam tudo nesse deslizamento de terra. 8 pessoas perderam a vida soterradas, sendo 4 crianças e 4 adultos. 11 casas ficaram totalmente destruídas. E a gente traz o relato do Marcos Viana, que é morador da área onde aconteceu essa tragédia, escapou com vida e viu de perto tudo isso acontecer. Um amigo meu morreu abraçado com o filho dele, uma amiga minha morreu abraçado com a filha dela, o marido dessa amiga minha estava para a estrada trabalhando e hoje ele chegou, infelizmente encontrou a mulher e a filha mortas. Foi um desespero, uma enxurrada que arrastou tudo, foi um estrondo violento. Isabel Gonzalez também perdeu a casa onde morava. Ela e o marido se preparavam para jantar no momento em que tudo aconteceu. A gente estava em casa, nós íamos jantar, né? Nós ouvimos o barulho, né, das árvores. Aí a gente saiu, olhou pela janela. Na hora que a gente olhou foi que veio tudo, assim, o barro, as coisas. Aí a gente saiu correndo de casa. Ficou assim no meio da rua e na hora a gente viu como um monte de árvores, o barro levava as outras casas. A vendedora Elane Fiuza conta que perdeu tudo durante o soterramento e por pouco conseguiu escapar. Foi o tempo foi correr pro barranco quando vim pegar na gente, como muitos que ficaram soterrados. Só consegui achar minha pasta de documento. Muita tristeza. As 102 famílias que moravam no local já foram retiradas e levadas a uma escola ali das proximidades, onde estão recebendo a assistência. Lembrando que o Comitê de Gestão de Crise continua ativo até que o status da cidade volte à normalidade e as ocorrências de maior impacto sejam totalmente atendidas. E hoje, a capital amazonense, desde 5 da manhã, amanheceu com fortes chuvas e com certeza a gente vai acompanhar de pertinho a Defesa Civil e os trabalhos que estão sendo executados no dia de hoje. Obrigada, Tawane, pelas informações. E essa previsão, né, de mais chuva faz com que os trabalhos sejam dificultados e também que as pessoas sigam muito angustiadas em relação à possibilidade de novos deslizamentos, de água subir ainda mais e trazer todos os transtornos, além de vítimas, como a gente vê acontecer de novo, né? Histórias que se repetem, muda o lugar, muda o dia, muda o mês do ano, muda o ano, mas as histórias continuam acontecendo do mesmo jeito. E aí é curioso, né, e triste que a gente veja o seguinte, a Tawane ressaltou aí que é um comitê de gestão de crise. O Brasil me parece ser craque em formação de comitês de gestão de crise. Quando a crise está instalada pós-tragédia, quando a tragédia já aconteceu. Cadê os comitês de gestão de crise, da crise, que nós já temos, que é do déficit habitacional, uma crise de moradia. É inaceitável que mais de 8 milhões de brasileiros vivam em áreas de risco. É inaceitável. Então, quando a gente vê, como aconteceu em São Sebastião, que o presidente Lula se reuniu junto com o governador, junto com o prefeito da cidade, a gente precisa ver cenas como essa para construção de moradias, para retirada das pessoas da áreas de risco, não depois que a tragédia está posta. Não depois que as pessoas morrem, não depois que as pessoas morrem de mãos dadas com seus entes queridos. Cara, isso é de partir o coração. E a gente continua ouvindo essas histórias quase que anestesiados, porque ela se repete e não dá para aceitar. Não dá. Ninguém mora numa área de risco porque adora viver perigosamente. Vou viver aqui porque é uma grande emoção toda vez que chove. Ninguém gosta. Essas pessoas foram sendo empurradas para áreas de risco. Elas muitas vezes não tiveram possibilidade de morar em outra região. E o poder público não fez a sua parte. Permitiu que essas áreas fossem sendo ocupadas. E aí foi fazendo todo o processo de urbanização, né? Colocando ali o saneamento, colocando, em alguns casos não, né? Mas colocando iluminação, ligação de energia. E aí pronto, está dado o processo de ocupação.
Não, o poder público não retirou essas pessoas antes de lá, permitiu que elas estivessem nesses locais e agora não tem uma resposta a dar, não tem uma resposta com um comitê, um grande comitê de gestão para tratar do déficit habitacional no Brasil, dos pelo menos 8 milhões de brasileiros que hoje moram em áreas de risco. A gente está falando, na verdade, de quase 10 milhões, né? Quando você considera de extremo risco, a gente está falando de 4 milhões e alguma coisa. É muita coisa, gente. Não dá para a gente aceitar que esses brasileiros sigam vivendo dessa maneira. Toda vez que chove, um risco de perderem absolutamente tudo, inclusive as próprias vidas. Em São Paulo, a chuva provocou mais uma morte. A cidade registrou mais de 60 alagamentos, como conta Elaine Freires. Bom dia, Elaine. Bom dia, Megali. Ontem à tarde, uma mulher foi encontrada sem vida pelos bombeiros no Rio Tietê, na altura da ponte da Vila Maria. É a segunda morte por afogamento durante enchentes em menos de uma semana. Lembrando que na última quarta-feira, uma idosa morreu no bairro de Moema depois do carro dela ficar preso em um alagamento. A chuva ontem na cidade de São Paulo começou por volta das 2h30 da tarde, deixando toda a capital em atenção. Mais de 60 pontos de alagamentos, 3 córregos transbordaram. Outros 3 ficaram na iminência de transbordar. Quem estava em áreas de risco ficou bastante apreensivo. O caso da nossa ouvinte Fátima, ela conversava aqui na Band News FM com a apresentadora Débora Alfano quando percebeu que a água não parava de subir. Eu saí da Vila Clementino para ir para o Tatuapé. Normalmente eu levo uma meia hora, 40 minutos, mas eu tô aqui desde as 3 horas da tarde. E tô assim, desesperada, né? Porque a água tá subindo. Eles estão dizendo que a água tá baixando, mas a água tá subindo. Fátima, se a água começar a subir, você deixa o seu veículo. Eu não sei se está chegando já aí no seu carro, mas você sai ou tenta voltar para um local seguro. Fique ligada aqui na Band News FM, respira fundo, tem que ter paciência, daqui a pouco vai melhorar. Mantenha calma. Respira fundo, vai melhorar a situação por aí. Tá bom. O último balanço do Corpo de Bombeiros aponta que foram 33 quedas de árvores em São Paulo e também na região metropolitana, 68 chamados para enchentes ou alagamentos e 3 desabamentos. Um deles, um muro e 2 árvores, desabaram em cima de uma casa no bairro Jardim Ângela, na zona leste da cidade. No estádio do Morumbi, as arquibancadas ficaram alagadas e fãs da banda Coldplay tiveram de subir até nas cadeiras. Também choveu forte na região metropolitana, como cidades de Osasco, Jandira, Santana de Parnaíba, Coti, São Roque, mas nestes pontos sem grandes ocorrências de alagamentos significativos. Obrigada, Elaine, pelas informações. Posso só colocar uma questão aqui, gente? Porque tem muito ouvinte escrevendo para cá, falando, olha, mas vocês não cobraram os governos anteriores? Não, cobramos. Nossa, e nunca, todos né? eles. Não cobramos? E todos eles. Todos os presidentes, todos os governos estaduais, todos os prefeitos envolvidos, é só ver a história em Petrópolis, é só ver agora em São Sebastião, mas vai remontando aí, vai voltando na Rio história, de Janeiro, né? lembra? Morro do Bumba. Exatamente. Guarujá foi no ano passado ou foi no ano anterior? Acho que no ano anterior, acho que Guarujá 2020, foi, Silvia, 2020 e foi uma ou grande 21. tragédia também no litoral paulista. A mesma coisa. Sheila, você está cobrando, tem mensagem aqui, você está cobrando um governo que está aí há 2 meses e que está tentando... Calma, ok, vamos aguardar e torcer para que melhore. Mas a gente não chegou nesse histórico, nesse resultado, nos últimos 4, ou nos últimos 8, ou nos últimos 12. É uma história que se repete. É um avanço impressionante. Você diminui um pouco aqui, um pouco ali o déficit habitacional, mas a gente continua falando de milhões de brasileiros. Então você muda um pouco, mas você não tem, de fato, uma política de amplo investimento para retirar essas pessoas de onde estão. Ainda mais nesse momento, né, em que as consequências das mudanças climáticas são incontestáveis. São condições extremas vistas em todo o país, aliás, em todo o planeta. Quem sofre? Quem sofre é quem tem menos, quem mora pior. Obrigada, Elaine. Valeu, gente. Bom, e agora a gente volta a Brasília para falar sobre o quê? Aquela proposta do governo que prevê a venda de passagens aéreas a R$200. Tem bastante discussão por ali e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas diz que vai acompanhar essa proposta. Fala, Leandro Aislan.
O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou que o governo federal vai lançar um programa de redução dos preços das passagens de avião no país. O programa se chama Voa Brasil e deve beneficiar servidores públicos com salários de até R$ 6.800, além de aposentados da Previdência Social e estudantes. O custo das passagens será de R$ 200 o trecho e essas pessoas devem ocupar as vagas ociosas nos voos. Os participantes poderão comprar até 2 passagens por ano, que deverão ser pagas em até 12 prestações de R$ 72. O objetivo é que o Voa Brasil comece a funcionar no segundo semestre deste ano. Por que funcionários públicos que ganham até R$ 6.000 e não qualquer brasileiro que ganha até R$ 6.000? Dito isso, eu poderia passar muitas horas aqui dizendo por que essa ideia é terrivelmente péssima e só vai piorar a vida de quem precisa ou quer voar de avião. Mas, basicamente, basta dizer que não há milagre financeiro. Uma passagem a R$ 200 vai precisar ser compensada por outra que custe mais caro ainda que a média das passagens, que já é de um preço absurdo no Brasil. Esse subsídio não existe em parte alguma no mundo, simplesmente porque ele não faz sentido do ponto de vista financeiro. E eu sei o que isso vai gerar nas nossas caixas de mensagens. Para você é fácil, que pode viajar na hora que quiser. O comentário aqui não se refere a mim, se refere ao mercado. A ideia é péssima, péssima. Né? Vai encarecer ainda mais as passagens para boa parte do brasileiro que já não tem condição de entrar no avião. A gente vai voltar certamente a esse assunto, mas não é uma boa proposta. Pode parecer uma benevolência, um pacote de bondade para que estudantes, idosos e funcionários públicos que ganhem mal, professores, policiais, tenham mais facilidade para frequentar um avião, um aeroporto, mas não é uma boa ideia. E aqui não tem absolutamente nada de classismo, de preconceito, de gente que não quer que avião vire rodoviária, aquele quais. É apenas uma péssima ideia do ponto de vista financeiro. Tem aqui uma ouvinte, mas aí questionando, e claro que a gente tem que ir atrás de mais detalhes, de Brasília, final de telefone 1818. Mas a proposta não é usar os assentos vagos, evitando o desperdício? Mas quantos assentos vagos existem no aí é questão de levantar, né, para saber quantos são. Aviões deixam de decolar quando estão com excesso de assentos vagos. E a gente só sabe se o assento vai estar vago ou não a 2 minutos do embarque. Não é uma proposta que funciona na prática. Mas, de novo, eu tenho muita preguiça de abordar esse assunto, porque eu sei o que vai chegar aqui na caixa postal. Né, Megali? Você não quer que o aeroporto vire rodoviária, você não está defendendo... De uma forma ou de outra, acaba popularizando, né? Se houver um modo de fazer, eventualmente, eu preciso ler direito. Confesso que eu preciso ler direito para saber qual é essa definição de assentos vagos, com quanta antecedência e tal. Que tem gente que de fato não tem acesso, né? Mas enfim. Menos pessoas terão acesso se uma medida como essa for aprovada. Mas a gente volta ao assunto mais para frente, inclusive com o nosso André Coutinho, especialista na área. Ainda sobre economia, o governo reduz os juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas. Paloma Moraes. Os aposentados e pensionistas do INSS têm novo limite de juros de 1,7% ao mês para as operações de crédito consignado. A medida foi aprovada ontem. Segundo o Ministério da Previdência Social, a diminuição vai beneficiar cerca de 8 milhões de pessoas com empréstimos descontados diretamente na folha de pagamento. O novo teto é 0,44 ponto percentual menor que o antigo limite de 2,14% ao mês, nível que vigorava desde o ano passado. O teto dos juros para o cartão de crédito consignado caiu de 3,6% para 2,62% ao mês. O vereador de Caxias do Sul, que fez um discurso contra os baianos, é indiciado pela Polícia Civil. Fala aí, Eduardo Oliveira. Sandro Fantinel foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de racismo. O vereador de Caxias do Sul vai responder judicialmente depois de comentar de forma preconceituosa o caso dos trabalhadores resgatados em situação degradante em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. De acordo com a polícia, além da análise das imagens da sessão da Câmara, foram ouvidas 2 testemunhas e o depoimento do vereador. Na ocasião, Fantinel pediu desculpas pelo episódio e afirmou que o discurso foi feito de improviso.
fez uma votação aqui antes de entrar no ar para saber qual música de Raimundos a gente tocaria. Megali votou, a Sheila votou, mas aí eu decidi, porque eu tô na mesa, né? Andar na pedra. Porque eu a acho essa democracia música... é assim que funciona. Eu acho essa música sensacional, boa. acho pesada. Tem uma pegada boa. Tem, então É muito bem, boa. escolheu bem. Vira e Cara, mexe, eu lembro dessa música, ela vem na minha cabeça, faz anos que eu não ouço. E agora, infelizmente, nessa oportunidade que a gente volta a ouvir, né? Pois é. Escolheu bem, mas que tragédia, gente. Eu não conheci o Caniço morreu ontem. O Caniço é o baterista da banda. Baixista, né? Desculpa, baixista. O Fred é o baterista, perdão. Ele é o baixista. Dizem que o cara mais boa praça ali, né? O cara mais silencioso, discreto. Morreu ontem com 57 anos só, depois de sofrer uma queda em decorrência de um desmaio. E aí, obviamente, fãs, amigos, parceiros de estrada estão lamentando a morte do Caniço. O vocalista do CPM 22, o Badawi, conversando com a Band News FM, lembrou com carinho do amigo e disse que a morte de Caniço é uma grande perda para o rock nacional. Um dia muito triste, né? Para nós, pro mundo do rock, né? Caniço conheço desde 97. Cara, desde o começo do Raimundos, acompanhando de perto ali, indo em vários shows. Mais pra frente se tornou um parceiro de estrada e um grande irmão, um grande amigo, né? Eu tava sempre no meu bar ali, uma cabeça muito boa, cara, um cara muito inteligente. Vai fazer muita falta, não só, claro, pra todos os fãs do Raimundos, mas também pra nós, né, que tava sempre na estrada e sempre juntos, né? O ex-vocalista do Raimundos, Rodolfo Abrantes, se pronunciou pelas redes sociais. Eu não sei nem o que falar na hora dessa. Tive em contato com a esposa dele hoje, com a Adriana, e eu não conseguia dizer nada, só chorava com ela. E meu momento agora é de chorar com quem chora. Cara, o Caniço, ele ocupou um lugar muito importante na minha vida. Na minha adolescência, ele foi como um irmão mais velho. Foi o Caniço que me ensinou a dirigir, cara. Se eu não dirijo bem até hoje, a culpa é dele. Mas foi um cara que, por ser bem mais velho que eu e ter me dado a atenção de um amigo, a diferença de idade era grande quando eu era bem novo. E ainda assim, ele dava ideia. O corpo de Caniço será velado amanhã no ginásio José Correia, em Barueri, na Grande São Paulo. A cerimônia começa às 10 horas da manhã e será aberta ao público. Você lembra dessa aqui, Megali? Interessante, daquelas coincidências terríveis, né? Lembra que ontem, fora do ar, a gente cantou essa música? Que não sei por que aconteceu. Ela tá dando. Ela tá dando um motivo pra desquitar. Caramba, a gente cantou essa música ontem. De manhã. Motivo. Sua mulher só quer ficar na janela, não quer cuidar da panela e deixa a comida queimar. Bandaça, viu? As bandas que eu mais curti. Talvez a banda que eu mais tenha visto ao vivo na vida. Motivo pra desquitar. Tô pensando aqui. Eu acho que foi uma boa meia dúzia de vezes, viu? Uma vez só. Em abertura de show, em festival, né? E teve vida curta, né? Com a formação mais famosa. Aí o Rodolfo não aguentou o tranco, né? Parece que o cara tava caminhando ali pra morrer muito jovem. E, enfim... Deu uma virada, né? Deu uma virada. Se desentendeu com os outros membros da banda por isso. Mas a gente nunca viu o Caniço falar nenhuma cobra e nenhum lagarto sobre o Rodolfo. Sempre foi um cara mais calado, assim, muito elegante, aliás. Vai fazer muita falta. Que tenha ido em paz e as nossas condolências à família. No Rio Grande do Sul também será realizado amanhã, no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, o velório do ex-ministro Eliseu Padilha. O político de 77 anos morreu ontem à noite, estava internado em Porto Alegre para tratar de um câncer no estômago descoberto recentemente. Natural de Canela, Eliseu Padilha era afiliado ao MDB desde a década de 60. O político foi prefeito de Tramandaí, no litoral gaúcho, depois deputado federal, comandou ministérios nos governos Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Michel Temer. Ele deixa mulher, 6 filhos e 5 netos.
William Bigode se defende da acusação de ter dado um golpe de mais de 6 milhões de reais no ex-colega de Palmeiras, Gustavo Scarpa. Conta essa história pra gente, Maurício Ferreira. O atacante William se defende das acusações e nega a participação em golpe que teve os ex-companheiros de Palmeiras, Danilo e Gustavo Scarpa, como vítimas. Os dois relatam terem perdido mais de 10 milhões de reais em investimentos e citam a participação de uma empresa do jogador do Fluminense no negócio. Segundo William, a empresa dele não é uma corretora de investimentos. Quero aqui pontuar e deixar claro algumas coisas. Primeiro, dizer que a WLJC é uma empresa de gestão financeira, não é uma empresa de investimentos. Não sou dono e nem sócio da Xland, muito menos golpista, até porque eu não peguei dinheiro de ninguém. Eu sou vítima, que até hoje não recebi o meu recurso. E o mais doloroso, constrangedor e triste é você ver e ouvir mentiras e calúnias. Ontem, Gustavo Scarpa voltou ao Brasil. Quem tem mais informação pra gente é o repórter da Band, Rodrigo Hidalgo. Jogador Gustavo Scarpa retorna ao Brasil para tentar receber de volta a quantia milionária que perdeu ao investir em criptomoedas. O meio-campista chegou em São Paulo após ser liberado pela direção do Nottingham Forest da Inglaterra, onde atua. Ele tenta resolver questões jurídicas depois de perder mais de 6 milhões de reais num golpe financeiro. Ontem, ele se reuniu com advogados para definir as estratégias da defesa a partir de agora. A chegada do meia acontece após o atacante William Bigode, também envolvido no caso, conseguir na justiça o desbloqueio das suas contas bancárias. As investigações mostram que a consultoria de Bigode, hoje jogador do Fluminense, intermediou os negócios junto com a Xland, empresa que prometia ganhos de até 5% ao mês. Ao acreditar no mesmo esquema, o lateral Mike teve um prejuízo de mais de 4 milhões de reais. E aí, vamos falar de futebol? Vamos falar de esporte ou não? Vamos falar de futebol, vamos falar de esporte. Deixa pra lá? Tá. No Carioca, o Flamengo de Vitor Pereira venceu quem? O Vasco. Finalmente venceu algo. Vamos deixar o Corinthians pra lá, né? Você viu que eu deixei os dois aí no cantinho, certo? Corinthians e São Paulo? Deixa pra lá. Fala, Daniel Henrique. Em noite de 5 gols no Maracanã, o Flamengo vence o Vasco por 3-2 e sai na frente na disputa por uma vaga na final do Campeonato Carioca deste ano. Apesar da derrota, o Cruz Maltino abriu o placar com um gol de Gabriel Peck após uma falha do zagueiro Rodrigo Caio. Arrascaeta empatou para o rubro-negro com um golaço de fora da área e ainda no primeiro tempo, Pedro fez o gol da virada. No segundo tempo, Alex Teixeira deixou tudo igual com um gol de cabeça em boa jogada de Pedro Raul. O gol da vitória flamenguista foi marcado aos 30 minutos, quando Arrascaeta cobrou uma falta na cabeça do zagueiro Fabrício Bruno, que finalizou sem chances de defesa para o goleiro Léo Jardim. Com a vitória, o Flamengo joga por pelo menos um empate no jogo de volta no domingo para se classificar para a final. Na outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda se enfrentam no sábado no Maracanã. No primeiro jogo, a equipe do sul do estado venceu por 2-1. Tem um vídeo pedindo o resultado, porque não acompanhou ontem o que aconteceu. São Paulo caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista, né, Aline Fanelli? Lê a manchete inteira, Sheila Magalhães. O São Paulo cai nas quartas de final. Megali, lê. Depois do Corinthians, tá assim, o São Paulo cai nas quartas de final do Campeonato Paulista. Muito baixo da sua parte. Mutilar desse jeito a manchete do Pablo, tá? Não chega cedo aqui. Vai, Aline! O São Paulo é eliminado nos pênaltis pelo Água Santa nas quartas de final do Campeonato Paulista. Em partida no Allianz Parque com o mando tricolor, as equipes empataram por 0-0 e nas penalidades máximas o time de Diadema conquistou a classificação pelo placar de 6-5. Alisson e Mendes desperdiçaram as cobranças pela equipe do Morumbi e o goleiro Rafael chegou a pegar uma batida de Gabriel Inocêncio. O Água Santa, que chega à semifinal do Paulistão pela primeira vez, enfrentará o Bragantino na próxima etapa. Já o São Paulo aguarda o sorteio da Sul-Americana no próximo dia 27 e tem estreia marcada no Brasileirão para o dia 14 de abril contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Conselho Técnico para a definição de datas e horários das semifinais vai ser hoje às 11 da manhã na Federação Paulista. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor, aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil.
Fala, Milton, bom dia. Grande Megali, aquele abraço pra você, Megali, pra Sheila Magalhães, Carla Migato, pra nós, todo o time aí, sem dúvida, na entrada do prédio sede da Bandeirantes. Aliás, esse prédio, o meu último estádio é o Morumbi, será o Morumbi. Mas olha, ontem fiquei triste, porque o Flamengo não perdeu e nem empatou. Mas eu acho que teve um erro de arbitragem, hein? E o São Paulo? Ô Megali, você é pé frio demais, rapaz. Vocês conseguiram ser eliminados pelo Água Santa, que agora vai mudar o nome para Água Benta. Entendeu? O São Paulo não tem jeito. Há 300 anos que não tínhamos o que aconteceu nesse Campeonato Paulista. Fora das finais, o time do São Paulo, o time do Santos, né? E o Corinthians. Entendeu? Isso mostra que os grandes estão apequenando. E no mais, olha, o que eu queria complementar, o São Paulo tem que mudar tudo. Até o diretor Belmonte, meu amigo, jornalista São Paulino, trabalhei com ele em 33 anos de rádio da Avenida Paulista, trabalhei com ele 27 anos. Ele era repórter, em que dói, depois virou um grande chefe de redação do jornalismo, entendeu? O Belmonte. Mas Belmonte, esse time teu, você contrata 1.000 jogadores e não faz um time. Rogério Ceni também está ameaçado. Agora, o pior ontem, sabe o que foi? Ah, tenha paciência. O pior ontem foi a vitória do Flamengo, porque o Vesgo Pereira ganhou numa sorte danada, entendeu? O Vice Pereira ganhou numa sorte danada. E assim aumenta o sofrimento do Flamengo, que não manda esse português ruim de bola embora, porque tem que pagar 15 milhões de dólares com ele, por ele de cláusula contratual. Mas, gente, isso é dinheiro de pinga pro Flamengo. Bota um técnico mesmo lá, que esse grande elenco que tem o Flamengo, que vai ganhar tudo quanto é torneio aí, beleza, e vai recuperar tipo 100, vai biscoitar 100, 150 milhões, entendeu? Tira esse português, aliás, ninguém gosta dele. Um abraço pra vocês e até amanhã.